Bora lá então começar. Bom, primeiramente eu quero falar para você que é o seguinte, não existe como começar um trabalho, como começar uma questão de entendimento do que você passa, né, do que cada um passa com as suas questões da ansiedade, da depressão, com suas dores emocionais, com os medos, com as angústias. Não tem como a gente entrar nesse processo se a gente não começar a entender que é necessário olhar para esse processo, que é necessário começar a tomar ciência de que isso é real e de que isso é um elemento psicológico e de que isso é um trauma psicológico que está aí instalado dentro de você, né? Por exemplo, eu gosto de um livro que chama A Arte da Guerra, do Sun Tzu, porque ali ele ensina várias coisas, que ele está falando sobre a questão de estratégias de guerra, né? Guerra mesmo, só que esses ensinamentos são pegos e são levados para qualquer esfera da vida, né? Sugiro até que vocês peguem esse livro para ler, porque pode trazer muitas clarezas sobre muitos aspectos da sua vida, em qualquer esfera, seja profissional, seja financeira, seja de saúde, seja de relacionamento, enfim, para várias coisas. Ali realmente é um manual de vida, um dos manuais de vida, porque tem vários, né, no decorrer do treinamento eu vou acabar citando vários livros que vão poder ajudar vocês, e esse é um deles. E lá ele fala uma coisa muito importante, uma coisa assim que marcou para mim, que quando você está numa guerra, se você não conhece o seu inimigo, se você não percebe o seu inimigo, não tem como você enfrentá-lo. Porque a gente não consegue enfrentar aquilo que a gente desconhece. Não existe essa possibilidade. E trazendo isso para a questão do campo mental, não tem como a gente começar a olhar para os nossos traumas se a gente não tem como a gente começar a fazer um tratamento disso se a gente não olhar com consciência para os nossos traumas. Porque, do contrário, eles vão ficar ainda invisíveis para você. Você vai continuar agindo de determinadas formas segundo o seu trauma e não vai perceber isso. Então vai ser necessário um exercício de tomar consciência, de ter ciência de que isso acontece. E eu sei que é um processo doloroso, eu sei que porque eu já passei por isso. Muitas vezes vai acabar doendo, porque é difícil olhar para os nossos traumas e simplesmente achar que eles vão se resolver por si só. E é difícil muitas vezes de olhar porque nos causam dor. Só que você vai ver que a partir do momento que você começar a olhar para ele, essas dores elas vão começar a diminuir. Só do fato de você começar a percebê-los, porque vai começar a fazer mais sentido para você o que está acontecendo e você vai poder se indagar. Será que é tudo isso mesmo que está passando comigo? Será que vale a pena todo esse sofrimento que eu tô tendo? Será que não é coisa só assim uma questão de que minha mente está amplificando o lado negativo dessa minha questão emocional? Só com isso você já vai começar a diminuir a questão dos seus traumas, a diminuir os sintomas que eles podem te causar. Então a gente vai trabalhar muito sobre essa questão da consciência. Vai ter uma aula onde eu falo desse atributo, porque na verdade é um atributo, a consciência por si só. Não estou falando apenas de ter ciência das nossas questões mentais, emocionais. Não é apenas isso. A consciência ela é um atributo que cada um de nós carrega. É um atributo que é capaz de fazer com que nós enxerguemos a realidade, enxergar as coisas como elas são. Porque qual que é o grande problema, principalmente em relação aos traumas, principalmente em relação a como a nossa vida ela é desgastada com a forma como a gente vê as coisas. Por quê? Porque a gente vê as coisas e sempre coloca uma importância a mais naquilo que a gente vê, naquilo que a gente sente, naquilo que a gente ouve, ou então coloca uma importância a menos, porque estamos, na verdade, não estamos
tendo uma lógica, um bom senso, não estamos tendo um raciocínio sobre aquilo, da forma como aquela informação chega até nós. Nós, quando não exercemos isso de estar presente com a nossa consciência, nós sempre olhamos as coisas com algum tipo de viés, com algum tipo de filtro nos olhos e na mente, que faz com que nós não enxerguemos as coisas como elas simplesmente são. Por exemplo, falando da questão de ansiedade, quantas vezes você já não passou, você que sofre com ansiedade, quantas vezes você já não passou, por exemplo, e talvez agora eu vou te falar um negócio, talvez você nunca tenha se dado conta que você sofre, você projeta a sua situação para o futuro, sofre com aquilo. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo de entrevista de emprego. A pessoa fica extremamente nervosa, ela imagina tantos cenários negativos sobre aquela situação. A pessoa não vai desistir de me chamar, eles não vão me chamar, eu vou acabar indo mal na entrevista, meu Deus do céu, não vou ser chamado para o emprego. E vai criando um cenário totalmente fictício de aspecto negativo e aquilo nem aconteceu. Ou seja, você está dando um valor completamente equivocado para aquela situação. Eu tenho uma entrevista de emprego, vou me preparar da melhor maneira possível. Se eu já fui chamado, a data já está lá, é só esperar eu chegar, não tomar as devidas precauções para não perder o meu horário, chegar lá e responder o que eles me questionarem da melhor maneira possível, sendo o mais íntegro e sendo o mais autêntico possível, ficar atento com as pegadinhas e tudo mais, e acabou. Por exemplo, olha a diferença, você analisar uma informação, por exemplo, como ela é, do que você colocar um viés que tem a ver, por exemplo, com o seu trauma e você ficar sendo fantasioso, né? Ficar divagando, ficar iludido com essa situação. Então, nós vamos falar sobre essa questão, esse atributo que é a consciência. Vai ter uma aula falando sobre isso, né? Como que você acessa isso, porque tem muito a ver com um problema geral, um problema muito, muito preocupante em relação a quem tem a ansiedade e depressão, porque isso de você poder estar presente e analisar as coisas com a sua consciência, né, enxergar a realidade de acordo com o nível de consciência que cada um tem, para poder fazer isso, é necessário estar presente. Estar presente com a sua mente no presente. E o que acontece com o ansioso e com a pessoa que está ansiosa e a pessoa que está depressiva? Ela projeta sua mente para o futuro ou para o passado. O ansioso, né, os elementos, porque a pessoa pode ser ansiosa e depressiva, né? E então ela fica projetando a sua mente, lembra do emprego? E se as coisas? E se acontece aquilo? Meu Deus, talvez aconteça isso. Projeta as coisas para o futuro, enquanto que a parte da tristeza, a parte da frustração, a parte da dor, né, aquele baixo astral, aquela vibe, né, ruim, vibe para baixo, ela remete ao passado. A pessoa não consegue, né, se manter no presente. Quando você se mantém no presente, que é o que a gente vai falar muito desse exercício de se manter no presente, você automaticamente já começa a inibir o que pode estar ocasionando os sintomas da ansiedade e da depressão. Então, é de extrema importância que você comece a tomar, né, a gente está falando a esse primeiro momento, né, sobre a consciência, mas então é a consciência de tomar ciência dos seus problemas, começar, agora nós vamos falar muito sobre isso, de olhar para os seus problemas, porque vai ser necessário, mesmo que doa, vai ser necessário
e essa dor você vai ver que vai diminuir, né, a partir da lógica do bom senso e o atributo chamado consciência, que é algo que todos nós carregamos dentro de nós, mas que infelizmente a maioria das pessoas, não só simplesmente as pessoas que passam por esse problema de ansiedade e de depressão, não usam. A maioria das pessoas não utilizam esse atributo. Elas sempre estão agindo de acordo, pensando, raciocinando e agindo de acordo com algum elemento psicológico que está ali na nossa psique, né? E que nos remete, né? Nos faz agir de determinadas formas. Beleza? Então, era isso aqui que eu queria dar, essa introdução aqui à nossa primeira aula. E bora continuar, beleza?